Existe um truque que ladrões usam em lugares lotados há anos. Alguém anda bem perto de você, aproxima um scanner do seu bolso e lê as informações do seu cartão de crédito sem nunca tocar na sua carteira. Você não sente nada acontecer. Você não vê nenhum aviso. Seu cartão nunca sai da sua posse. Mas os dados já foram copiados. Esse ataque funciona porque o cartão está sempre transmitindo um sinal. O sinal pode ser detectado silenciosamente, e a maioria das pessoas nunca percebeu que a coleta era sequer possível. Agora imagine o mesmo problema, só que o que está sendo escaneado não é seu cartão de crédito. É o seu cérebro. À primeira vista, isso pode soar como ficção científica, mas a tecnologia por trás disso já existe em laboratórios e em produtos comerciais. Pesquisadores da neurociência estão desenvolvendo sistemas capazes de decodificar padrões da atividade cerebral com uma precisão cada vez maior. A inteligência artificial está acelerando esse processo muito mais rápido do que os pesquisadores anteriores esperavam. Ao mesmo tempo, as empresas de eletrônicos de consumo estão colocando mais sensores a cada ano mais próximos do corpo humano. Essas tendências estão começando a colidir. O resultado é uma nova categoria de exposição pessoal, envolvendo algo que nenhuma geração anterior precisou se preocupar em proteger. Não são senhas, não é histórico de navegação, é a própria atividade neural. Para entender por que os pesquisadores estão levando isso a sério, você precisa primeiro entender a escala do cérebro. O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios conectados por mais de 100 trilhões de ligações. Cientistas passaram décadas tentando mapear essas conexões em um diagrama de fiação completo, chamado de conectoma. Durante a maior parte da história moderna, esse objetivo parecia inatingível. O primeiro conectoma completo já concluído foi o de um pequeno verme com apenas 302 neurônios, e ainda assim exigiu 16 anos de trabalho manual para ser finalizado. Hoje, sistemas de IA podem analisar estruturas cerebrais em velocidades que pesquisadores humanos jamais conseguiriam. Por favor, se inscreva. O Google e seus parceiros de pesquisa recentemente completaram um conectoma completo do cérebro de uma mosca das frutas, contendo cerca de 166 mil neurônios. O tecido cerebral é fatiado em camadas mais finas do que 1/1000 de um fio de cabelo humano. Cada camada é escaneada, usando microscópios eletrônicos que geram enormes quantidades de dados de imagem. Sistemas de IA, então, reconstruem cada neurônio e cada conexão em 3 dimensões. Em abril de 2026, o Google introduziu um modelo chamado MOEN, que gera neurônios sintéticos realistas o suficiente para outros sistemas de IA treinarem. Pesquisadores estimaram que a melhoria economizou aproximadamente 157 anos de trabalho de correção manual durante a reconstrução do cérebro de um camundongo. O objetivo de mapear o cérebro não é simplesmente criar imagens de neurônios. Pesquisadores querem entender a função a partir da estrutura. Cientistas do HGMI Janelia construíram uma simulação do sistema visual de uma mosca das frutas, usando apenas dados de conectoma, sem medir diretamente a atividade dos neurônios vivos. A IA previu como o circuito visual se comportaria com base apenas na disposição de sua fiação. As previsões corresponderam a dezenas de experimentos anteriores. Em outro projeto, pesquisadores do Google e de Harvard mapearam uma pequena amostra de cérebro humano
e descobriram estruturas de neurônios nunca antes documentadas. Quanto mais fundo os pesquisadores olham para o cérebro, mais eles percebem que a própria fiação contém enormes quantidades de informações sobre pensamento e comportamento. É aqui que a tecnologia deixa de ser apenas um projeto de neurociência e começa a se tornar uma questão de privacidade. Em 2024, pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, construíram o que chamaram de decodificador semântico. Um participante se deita dentro de um aparelho de ressonância magnética enquanto ouve histórias ou imagina ideias. O scanner mede padrões ligados à atividade neural. Um software de IA então converte esses padrões em linguagem escrita. O sistema não reproduz frases exatas palavra por palavra. Em vez disso, ele reconstrói o significado. Se alguém ouve, "Eu nem tinha minha carteira de motorista ainda", o decodificador pode gerar, "Ela ainda não tinha aprendido a dirigir". Diferente redação, mesma ideia subjacente. Um grupo de pesquisa separado levou a ideia ainda mais longe em 2025 com um sistema chamado Brain LLM. Pesquisadores conectaram gravações cerebrais diretamente a um modelo de linguagem grande, capaz de gerar linguagem natural a partir de sinais neurais. Uma descoberta surpreendeu até mesmo os pesquisadores envolvidos. O sistema teve o melhor desempenho em informações que a IA, por si só, não poderia ter previsto a partir do contexto. Em outras palavras, os sinais cerebrais estavam adicionando informações genuinamente novas, em vez de meramente ajudar o modelo a adivinhar um texto provável. A tecnologia ainda tem grandes limitações, mas a direção do progresso está se tornando mais difícil de ignorar. Atualmente, a maioria dos sistemas avançados de decodificação neural depende de máquinas de ressonância magnética funcional, fMRI, que são enormes, caras e encontradas apenas em hospitais ou instalações de pesquisa. Mas os pesquisadores já estão experimentando sistemas menores. A espectroscopia funcional de infravermelho próximo, frequentemente abreviada para FNIRS, mede sinais de atividade cerebral relacionados usando sensores vestíveis colocados na cabeça. A resolução é mais fraca do que a fMRI, mas o equipamento é portátil e dramaticamente mais barato. Pesquisadores conectados ao projeto Decodificador Semântico do Texas afirmaram abertamente que seus métodos de decodificação devem eventualmente ser traduzidos para sistemas portáteis. A indústria de eletrônicos de consumo já está caminhando para o monitoramento neural contínuo. A Apple já patenteou fones de ouvido equipados com eletrodos capazes de ler a atividade das ondas cerebrais. Produtos de EEG vestíveis, como a faixa Muse e o headset Emotive Epoch X, já estão disponíveis comercialmente hoje. As empresas os comercializam para rastreamento de meditação, análise do sono, monitoramento da atenção e pesquisa de produtividade no local de trabalho. Relatórios de organizações como a NeuroRights Foundation alertam que muitas empresas de neurotecnologia retêm amplos direitos sobre os dados neurais coletados, com poucas limitações significativas para uso futuro. A razão pela qual isso importa é porque os dados neurais são fundamentalmente diferentes dos dados comuns do consumidor. Padrões de atividade cerebral podem potencialmente revelar estados emocionais, níveis de estresse, falhas de atenção, fadiga cognitiva ou sinais de condições neurológicas,
mesmo quando os dados são supostamente anônimos. Pesquisadores já demonstraram que sistemas de IA que analisam gravações neurais podem detectar momentos de vulnerabilidade emocional ou resistência reduzida a decisões. Um sistema de publicidade poderia, teoricamente, aprender quando uma pessoa está mentalmente exausta ou excepcionalmente sugestionável e direcioná-la precisamente durante esses momentos. Os governos começaram a reagir, mas o sistema jurídico ainda está bem atrasado em relação à própria tecnologia. A Califórnia classificou os dados neurais como informação pessoal sensível a partir de janeiro de 2025. Colorado, Montana e vários outros estados adotaram proteções relacionadas. No final de 2025, as senadoras Maria Cantwell e Ed Markey propuseram a Lei MIND, que direcionaria os reguladores federais a estudar como as informações neurais que revelam pensamentos, emoções e padrões de tomada de decisão estão sendo coletadas e monetizadas. O Chile foi ainda mais longe, adicionando formalmente proteções de neurodireitos à sua Constituição. O antigo golpe de clonagem de cartão de crédito funcionava porque as pessoas carregavam um dispositivo que transmitia silenciosamente informações valiosas, sem entender o risco. A tecnologia neural levanta a possibilidade de uma versão muito mais profunda do mesmo problema. Os sensores já estão entrando nos produtos de consumo. Os sistemas de IA capazes de interpretar sinais neurais já existem em pesquisas publicadas. O que ainda não existe é um acordo estabelecido sobre propriedade, consentimento, limites de armazenamento, ou se as empresas deveriam sequer ter permissão para construir modelos comportamentais permanentes a partir da atividade neural. A sociedade está entrando em uma nova era tecnológica, antes que as regras que protegem a mente humana tenham sido totalmente escritas. Por favor, curta e se inscreva. Obrigado por assistir.